Olá, que tal? Como estão? Saludos a todos, a todas. Eu sou o professor List Félix. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. É a eletiva, né, de língua espanhola, chamada Piauí Habla Espanhol. Então, na aula de hoje, estamos quase entrando em férias, né? Dia 11 de julho é um pé nas férias, né? Daqui a um dia, dois, estarão de férias. Na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar os futuros em espanhol. Futuro imperfeito e futuro perfeito. É, no material de hoje, a gente vai trabalhar o futuro imperfeito, tem também aí alguns exercícios, e a gente vai ficar sabendo, vai conhecer por que que é chamado de futuro perfeito e imperfeito, né? Vai ser numa sequência, futuro perfeito, futuro imperfeito. O de hoje vai ser o futuro imperfeito ou futuro simples. Portanto, ó, voltando aqui no primeiro slide, a gente vai começar pelo futuro imperfeito. Por que que a gente vai começar pelo futuro imperfeito? Essa é a aula de número 58, né? Piauí Habla Espanhol teve bastante aula. Foi a turma que mais assistiu a aula de espanhol, foi o pessoal do primeiro ano, o pessoal que cursou a eletiva Piauí Habla Espanhol, né? Então, por que que a gente está começando pelo futuro imperfeito? Porque ele é bem mais próximo do português, parece muito com o que a gente está acostumado em português, é uma forma verbal bem simples de trabalhar, de usar, apesar de ter alguns verbos irregulares. A irregularidade aqui para ele é muito tranquila, né? E comparando, mais uma vez, como a gente costuma fazer, gosta de fazer, comparando com a língua portuguesa, com o português, é muito próximo. Então, bora ver o que é que ele diz aqui para a gente no slide. Definição. El futuro imperfecto de indicativo, também conhecido como futuro simple, é um tempo verbal que expressa um hecho que vai ocorrer en el futuro. Traduzindo, o futuro imperfeito, que também é chamado de futuro simples, em espanhol a gente fala assim, né? Simple, é um tempo verbal que expressa um fato. Essa palavra hecho, né? Um hecho, quando está acompanhada de substantivo, ó, aliás, de um artigo, né? Hecho, quando está acompanhado de um artigo, é substantivo, significa fato. Então, o futuro imperfeito do indicativo, também conhecido como futuro simples, é um tempo verbal que expressa um fato que vai ocorrer no futuro, já que a gente está falando, obviamente, de futuro. Assim é. Então, ó, tem um exemplo. Chegaremos tarde a la clase de espanhol. Estou expressando aqui algo que vai ocorrer, que ainda vai acontecer, né? Que é chegar tarde, não hagan isso, hein? Chegar tarde, chegaremos tarde a la clase de espanhol. A formação deste tempo verbal é muito simples. Basta acrescentar, ou seja, añadir. Añadir significa acrescentar, está aqui de vermelho, para chamar a atenção para o significado desse verbo. É um verbo que aparece bastante. Então, basta acrescentar sua terminação ao verbo no infinitivo, no caso dos verbos regulares. Olhe, existem algumas formas verbais, algumas formas do verbo, que a gente chama de impessoal. E a gente chama de impessoal porque ele não está concordado com nenhuma pessoa, com nenhum sujeito. Ele não indica um sujeito. Por isso que eu chamo de impessoal. O infinitivo é uma das formas impessoais do verbo. Vamos lembrar, eu sei que vocês sabem, mas vamos lembrar aqui, que quando a gente fala que o verbo está no infinitivo, é aquela forma em que ele termina em AR, ER e em IR, né? Cantar, comer, partir, o verbo está no infinitivo. Então, normalmente, quando a gente vai conjugar um verbo, ou quando a gente vai concordar o verbo com algum sujeito, a gente tira o AR, o ER, o IR e acrescenta ali a desinência,
aquela partícula que conjuga o verbo, né, e concorda com o sujeito, a gente acrescenta ao radical do verbo. Nesse caso, não vai precisar fazer isso. A gente pega o verbo no infinitivo mesmo, terminado em AR, ER, EIR, e acrescenta as desinências de futuro. Aquilo que vai me indicar quem praticou a ação. Aquilo que vai me indicar quem é o sujeito do verbo. Veja só. Aqui a gente tem uma tabela de conjugação. Observa os modelos de conjugação de los verbos regulares em futuro imperfeito. Primeira coisa, vamos lembrar que o verbo no infinitivo, cantar, ele vai continuar no infinitivo. A gente não vai mexer nisso, né? O verbo continua no infinitivo. Aí, essa partícula que está aí de vermelho, depois do AR, a gente pode chamar ela de partícula, como eu chamei. A gente pode chamar ela de desinência. A gente pode chamar ela de sujeito do verbo. Eu acho muito interessante quando a gente chama de sujeito do verbo, porque o que é que significa dizer? Significa dizer que é essa partícula quem diz quem praticou a ação. Então, aquela velha máxima de o verbo tem que concordar com o sujeito, o verbo tem que concordar com o sujeito, quem cumpre essa função de indicar quem é o sujeito é essa partícula de vermelho. É ela quem diz quem praticou a ação. Por isso, se pode chamar ela de sujeito do verbo, porque ela diz quem praticou a ação, né? Tem gramática que traz assim, sujeito do verbo. Então, veja só. No caso do verbo cantar, yo cantaré, tu cantarás, él, ella, usted cantará. Nosotros cantaremos, vosotros cantaréis, ellos, ellas, ustedes cantarán. Basta acrescentar a partícula que está de vermelho, sujeito do verbo, né, ao verbo no radical. Qualquer outro verbo regular, você procede da mesma maneira. Hablar, hablaré, hablarás. Hablará, hablaremos. Hablareis, hablarán. Verbo beber, verbo terminado em ER. A gente vai fazer a mesma coisa. Pegar o verbo no infinitivo, não mexe nele, e acrescenta a desinência. Beberê, beberás. Beberá, beberemos. Bebereis, beberão. Qualquer outro verbo regular terminado em ER, você procede da mesma maneira. Vender, venderê, venderás. Venderá, venderemos, vendereis, venderão. E agora a gente vai ver verbo terminado em IR. O verbo partir, que é um verbo terminado em IR. Pega o verbo no infinitivo, como a gente fez com cantar e beber, e acrescenta a desinência. Partirê, partirás. Partirá, partiremos. Partireis, partirão. Qualquer outro verbo terminado em IR, a gente procede da mesma maneira. Subir, subirê, subirás. Subirá, subiremos, subireis, subirão. Provavelmente, acredito eu, que vocês devam ter reparado, bora lá, se você reparou, que essa desinência, para verbo terminado em ER, e, as, a, emos, eis, an, é igual a essa desinência de verbo terminado em ER. Você tinha reparado nisso? E, as, a, emos, eis, an. Que, por sua vez, é a mesma desinência para verbo terminado em IR. E, as, a, emos, eis, an. Você está vendo como é tranquilo? É a mesma desinência, é o mesmo sujeito do verbo. O pretérito, o futuro imperfeito ou futuro simples, né, usa a mesma desinência para verbo terminado em AR, verbo terminado em ER e verbo terminado em IR.
E tem um detalhe. Essa mesma desinência, e, as, a, emos, eis, an, eu vou usar para conjugar os verbos irregulares. Veja só, eu vou usar a mesma desinência para conjugar os verbos irregulares. Porque a irregularidade do verbo vai acontecer no radical. O radical muda, mas vai ser o mesmo radical para todo mundo. Veja só que bacana. Outra coisa, se você comparar com o português, se você fosse conjugar o verbo cantar em português, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos. Não é praticamente, né, a mesma coisa, né? Né? Então, muito tranquilo, né, pessoal? Vou repetir a última informação, né, a informação assim necessária para mudar para o próximo slide. As desinências e, as, a, emos, eis, an são as mesmas desinências que a gente vai usar para conjugar os verbos irregulares, que é o que aparece agora aqui para a gente. Los verbos irregulares. Los verbos irregulares sofrem um câmbio, uma troca, uma mudança específica no radical. Os verbos irregulares sofrem um câmbio, uma troca, uma mudança específica no radical. É o caso do verbo poder. É o caso do verbo poder. Você está vendo que para esses verbos, poder, a ser, decir, saber, a primeira pessoa, o radical está de vermelho. Por que está de vermelho? Porque essa é a alteração que se faz no radical, né? Quando você pega o verbo poder e você tira o ER, POD é o radical. Mas veja que ele não fica assim, aparece depois um R. É como se eu tivesse tirado só o E e não o ER. E aí, essa raiz irregular, ela vai ser a mesma para todo mundo. Podre, portanto, a conjugação vai ficar podre, podrás, podrá, podremos, podreis, podrão. E aquela velha história que eu gosto de lembrar. O que a gente aprende em espanhol com relação à conjugação verbal, ou mesmo com relação à parte gramatical, ela corresponde à fala. Então, quem fala espanhol vai falar esse verbo no futuro imperfeito, futuro simples, dessa forma. Podré, podrás, podrá, podremos, podreis, podrão. Esta tarde eu não poderei sair de casa. Entendem? O que é que vai acontecer aqui? Esse verbo que a gente chama, esses verbos, né, que a gente chama de futuro imperfeito, é chamado de imperfeito porque a gente está falando de uma ação que ainda vai ocorrer. Por isso que é imperfeito. É também chamado de simples, porque às vezes eu falo futuro imperfeito, futuro simples, que é a mesma coisa. E é chamado de simples porque você só usa um verbo. Então, vai ter outra forma de futuro, chamada de perfeito, né? Que a gente vai conhecer na sequência dessa aula. Mas vamos seguir aqui. A gente viu a irregularidade do verbo poder. Repare que com o verbo a ser, a gente também tem uma alteração no radical, né? Tira aqui o ER, o que sobra é o radical. Mas repare que esse radical, ele muda, né? Sempre tem ali um R no final, tá vendo? Então, yo haré, tu harás, él hará. Nosotros haremos, vosotros haréis, ellos harán. Vou destacar aqui, ó, que o radical irregular é o mesmo. Vou colocar uma seta aqui embaixo, para quê? Apontando que a desinência é a mesma desinência dos verbos
regulares. E, as, a, emos, eis, an. Decir. Depois que a gente tira aqui o IR, né? Tirando aqui o IR, repare que o radical muda, porque o verbo ele é irregular. Então, ó, direi, dirás, dirá. Diremos, direis, dirão. A mesma coisa acontece com saber. Quando a gente tira o ER aqui, repare que o radical muda, porque se trata de um verbo irregular. Então, sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabreis, sabrão. Beleza. O que aconteceu aqui? O que foi que nós vimos aqui? Nós vimos os verbos irregulares no futuro imperfeito, futuro simples. A gente viu que a irregularidade acontece no radical do verbo. E que essa alteração no radical, ela vai acontecer para todas as pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Quando eu falo pessoa, eu estou falando quem praticou a ação. Yo, tu, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Né? A mudança no radical, ela acontece para todo mundo. Vimos também que a desinência e, as, a, emos, eis, an é a mesma dos verbos regulares. Porque o que faz desses verbos irregulares é a alteração que acontece no radical desses verbos. Repare também que são verbos de uso frequente. Poder, hacer, que é o verbo fazer, decir, que é o verbo dizer, e o verbo saber. Né? Estamos trabalhando verbos do cotidiano, verbos de ações frequentes. Tem um pouco mais. A gente vai conhecer aqui a conjugação do verbo haver. O verbo haver, depois, ele vai ser usado... se usará para el futuro perfeito. Porque o que a gente está vendo aqui é o imperfeito. Mas o que a gente chama de futuro perfeito é um tempo verbal composto. Então, o verbo haver, ele apareceu aqui porque ele vai servir para o futuro perfeito, que é o assunto que a gente vai trabalhar na sequência desse aqui. O verbo haver, ele é o verbo auxiliar por excelência em espanhol. Nós temos vários tempos compostos com o verbo haver, né? Então, a gente vai conhecer a conjugação dele aqui, porque a gente vai usar para formar o futuro perfeito. Então, olha só como é que fica a conjugação do verbo haver, que é irregular. Yo habré. Tá vendo essa raiz irregular de vermelho do verbo haver? H-A-B-R. Ela vai se repetir aqui, ó. Yo habré, tu habrás, él, ella, usted habrá. Nosotros habremos, vosotros habréis, ellos, ellas e ustedes habrán. Então, aprenda, guarde a conjugação do verbo haver, aqui no futuro imperfeito, porque a combinação dele com o verbo no particípio é o que vai formar o futuro perfeito. Assunto para a próxima aula. A aula que segue depois dessa. O verbo tener, que é o verbo ter em espanhol. Yo tendré, tu tendrás, él, ella, usted tendrá. Nosotros tendremos, vosotros tendréis e ellos tendrán. Repare na raiz irregular, né? Repare na raiz irregular. Vamos aqui então para o verbo
poner, que significa pôr, né, ou colocar. Yo pondré, tu pondrás, él, ella, usted pondrá. Nosotros pondremos, vosotros pondréis, ellos, ellas, ustedes pondrán. E agora o verbo querer, que também é um verbo irregular. São todos verbos irregulares, né? Tem em comum com os verbos do slide anterior o fato de alterarem a raiz, de alterar o radical. Então, yo querré, tu querrás, ele, ella, usted querrá. Nosotros queremos, vosotros querréis, ellos, ellas e ustedes querrán. Todos os verbos de uso frequente. Haver, tener, poner, querer. A raiz irregular desses verbos é a mesma para todo mundo. Eu estou ressaltando bastante isso para a gente fixar, né? A raiz irregular é a mesma para todo mundo. E a desinência, você já sabe. O que é que tem a desinência? A desinência é a mesma dos verbos regulares. Então, tanto o verbo irregular quanto o verbo regular usam aqui as mesmas desinências. Porque o que faz desses verbos irregulares é essa alteração no radical que a gente está vendo aqui de vermelho e que elas se repetem, né, para todas as pessoas. Bom, pessoal, bem destacado, né, para vocês. Bom, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre o futuro imperfeito, né? É chamado de imperfeito, repito, falo mais uma vez, porque estamos falando de uma ação que ainda vai acontecer, né? Um fato que ainda vai acontecer, ou não vai acontecer, né? Já que está se falando de futuro, mas vamos lá. Ele diz assim, los verbos em futuro podem expressar ações futuras, aqui eu estou falando do uso do futuro, ações futuras, óbvio, né? Ações futuras. El próximo mês já não viveremos mais neste pueblo, né? Já não viveremos mais neste pueblo. Ou seja, mês que vem, no próximo mês, não viveremos, não moraremos mais, né? Esse mais com acento é mais, advérbio, nesta cidade, neste pueblo. A palavra pueblo significa povo, mas também pode significar município, cidade. No próximo mês, já não moraremos, viveremos mais nesta cidade. O futuro também pode indicar uma probabilidade. A esta hora já haverá chegado. Olha só isso aqui, tá vendo? Ó? Já haverá chegado é o que a gente chama de futuro perfeito, né? Futuro perfeito ou futuro perfeito composto, tá? É o que é formado com o verbo haver. É o que você vai ver na sequência desse conteúdo. O próximo conteúdo é justamente isso aqui que a gente está falando, né? A esta hora já haverá chegado a um acordo, né? Ou seja, se sabe que alguém está querendo fazer um acordo e pelo andar do tempo, pelo horário, já terá chegado a um acordo, né? A essa hora já terá chegado a um acordo. Esse é o futuro perfeito que a gente vai conhecer mais adiante, tá? Dúvida ou incerteza. Dúvida é dúvida, incertidumbre, incerteza. Estarão loucos, né? Estarão loucos. Beleza? Muito bem. Aqui a gente tem coloque V para verdadeiro e F para falso. A gente vai ler e na sequência responder. Veja o que ele diz aqui.
são informações sobre o futuro imperfeito, sobre o futuro simples, o que a gente está estudando, com relação ao uso e formação. E aí você vai dizer se o que se afirma aqui é verdadeiro ou falso. Vou ler primeiramente, e aí, na sequência, a gente vai juntos, né, vamos juntos julgar se é verdadeiro ou falso o que se fala aqui sobre o futuro imperfeito. Coloca V para verdadeiro ou F para falso. O futuro imperfeito de indicativo também é chamado de futuro simple. 2. La formación de este tiempo verbal se da añadiendo la terminación y cambiando el radical a todos los verbos. 3. Solo los verbos irregulares sufren cambio en el radical. E 4. Podemos utilizar o futuro imperfeito do indicativo para hacer sugerências. Bora lá. 1. O futuro imperfeito do indicativo também é chamado de futuro simples. É verdade, né? Deixa eu ver se tem animação aqui, pessoal. Não tem. Então, vamos lá para... Peraí. Na verdade, era aqui. Sim, verdadeiro, né? É verdadeiro. O futuro imperfeito também pode ser chamado de futuro simples. É chamado de imperfeito porque ele indica algo que ainda vai acontecer, né? Fala de uma ação que vai acontecer ou que pode acontecer, por isso que é imperfeito, né? E é chamado de futuro simples porque só se usa um verbo, né? É o verbo que indica a ação, né? Ele é quem é trabalhado. Ou seja, quando chama de simples é porque não é composto, é porque não é uma locução. La formación de este tiempo verbal se dá añadiendo la terminación. Añadiendo quer dizer acrescentando. É do verbo añadir que você viu aqui no começo do material, lembra? Añadir, acrescentar. Então, se dá, la formación de este tiempo verbal se dá añadiendo la terminación y cambiando el radical de todos los verbos. Se muda o radical de todos os verbos, é verdade dizer que se muda o radical de todos os verbos? A gente só muda, a gente só altera o radical dos verbos irregulares. Então, é falso, porque não se muda o radical de todos os verbos, né? Só se muda o radical, né? Se cambia, né? Dos verbos irregulares. Os verbos regulares, né? Los regulares, eles permanecem no infinitivo. Não tem essa alteração de radical para eles. Solo los verbos irregulares sofrem câmbio en el radical. Pronto, aqui é verdadeiro. É uma informação contrária ao item 2, né? É uma informação contrária ao item 2. O item 2 fala que se muda o radical de todos os verbos e a terceira corrige. Diz que só se muda, né, o radical dos verbos irregulares. Solo, só, né? Solo los verbos irregulares sofrem câmbio en el radical. Só os verbos irregulares vão sofrer mudança no radical. É verdadeiro. Podemos utilizar o futuro imperfeito do indicativo para fazer sugerências, para fazer sugestão? Não. Né? O futuro imperfeito para sugerir algo? Não. Tá? O futuro imperfeito, o futuro simples, ele é usado para falar de fatos futuros, de ações que vão acontecer. Beleza. Bom, a gente tem agora a segunda questão, que pede que a gente complete essas frases, A, B, C, D, né, com o verbo que está entre parênteses. Para isso, a gente precisa conjugar o verbo no futuro imperfeito, futuro simples, do indicativo. A gente tem aqui um único verbo irregular, que é o verbo venir, né? A
raiz dele é assim. A raiz irregular. Venir é vir, né? Eu coloco aqui a raiz irregular antecipadamente à correção, porque ele não aparece ali entre aqueles verbos irregulares que eu trouxe. Mas você já sabe que essa raiz irregular que eu apresento aqui para vocês agora, ela vai ser a mesma para todas as pessoas. Então, eu vendré, tu vendrás, ele, ella, usted vendrá, nosotros vendremos, vosotros vendréis, ellos, ellas e ustedes vendrán. Tranquilo? Como essas aulas, né, de segunda-feira, elas são aulas que ficam gravadas, você tem uma aula ao vivo às sextas, e aí às segundas é postado para vocês aulas gravadas do Piauí Habla Espanhol. Eu sempre faço sugestão aqui durante as aulas, vocês já devem estar acostumados e devem saber o que eu vou falar, de que vocês façam uma pausa no vídeo e tentem responder o exercício. Anota no caderno, se for o caso, mas tenta responder. E aí depois dá o play, e aí confere a resposta, tá? Vamos ler então as frases. El viernes ir yo al cine con Carlos. B. Te sorprender con lo que hice. C. Tus padres estar chegando. E D. Pronto, venir yo a buscarte. O verbo está ali no infinitivo. Então, ele não está dizendo quem praticou a ação, não está concordando com o sujeito. Para isso, eu preciso usar as desinências. Vamos lembrar aqui as desinências, aproveitar o verbo venir, né? Vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendreis e vendrão. Essa desinência, ela vai servir para você concordar todo o exercício, né? Então, ó, dá pausa, responde e confere. Vamos lá? Letra A. El viernes yo iré al cine con Carlos. Lembra o que é viernes? Essa palavra viernes. É um dia da semana. Que dia da semana é? É a sexta. Tu te sorprenderás com lo que hice. Te surpreenderás com o que fiz. Te sorprenderás com lo que hice. Com o que fiz. Tus padres estarão chegando. Tus padres estarão chegando. E na letra D, teus pais estarão chegando, né? E na letra D, eu tenho o radical irregular de venir, né? É para concordar na primeira pessoa. Portanto, yo vendré a buscarte. Yo vendré a buscarte. Foi assim que você fez. Muy bien, muy bien. Sigamos, por lo tanto. Indica el sentido de las frases del ejercicio anterior de acordo ao uso del futuro imperfeito de indicativo, tá? Então, você vai dizer qual é o sentido que tinha ali. Por exemplo, este é o futuro programado, né? Quando fala assim, né? Irei al cine com Carlos. Então, um fato futuro programado. Letra B, surpresa, né? Te surpreenderás. Expressa dúvida, dúvida significa dúvida. Expressar dúvida, né? E este é o futuro programado também, igual a letra A. Um fato futuro programado, surpresa e para expressar dúvida. Um fato futuro programado, surpresa e para expressar dúvida, né? Irei al cine, né? Surpresa, te surpreenderás. Dúvida, tus padres estarão chegando, né? E um fato futuro programado. Pronto, vendrei a buscar-te. Pronto quer dizer em breve. Em breve, né? Virei a buscar-te. Ou a te buscar, melhor. Então, tá aqui. Era isso que a gente queria ali
né? Acho que você depois consegue associar e dizer, ah, sim, faz sentido, né? Faz sentido. Questão 3, questão 4. Outra questão que eu sugiro também que vocês façam uma pausa no vídeo, né? E tentem respondê-la, que aqui é bem tranquilo. Você vai separar verbos regulares de verbos irregulares nas colunas. E a dica, eu até creio que vocês já imaginam, né? Qual seria a dica? A dica é você olhar para o verbo. Se você encontrar o infinitivo dentro da conjugação, probar, probarei, provarei tem provar, que é infinitivo de provar, né? Provar. Se encontrar o infinitivo dentro da conjugação, o verbo ele é regular. Se você não encontrar o infinitivo, como é o caso se você não encontrar o infinitivo, como é o caso desse verbo, né? Que é o verbo caber, se você não encontrar o infinitivo, né? Tem caber aí dentro de cabrar? Não tem. Se você não encontra o infinitivo, é porque o verbo é um verbo irregular. Ó, provar, eu tenho um verbo dentro da conjugação, provar, provarei. Agora, cabrar, não tem caber aí nessa conjugação. Simples assim. O verbo regular vai trazer o radical na conjugação. O irregular não, porque o radical muda, tá? Então, faz aquela pausa, vai lá no caderno, anota a questão, responde ela e confere a resposta na sequência, depois de dar o play, né? Responde, dá o play e confere a resposta. Bora lá? Então, empecemos por los regulares. Provaré, visitaremos, irán, construirán e bebereis. Repare que você encontra aqui dentro, ó, provar, visitar, ir, construir e beber. Os irregulares, você não encontra o infinitivo. Veja só. Cabrá, aureis, saldré, vendremos e habrá. Cabrá é do verbo caber. Aureis é do verbo aurar, que significa poupar, economizar. Saldrei é do verbo salir. Vendremos é do verbo venir. E habrá do verbo haver. Coloquei aqui no final o infinitivo desses verbos para você comparar, né? De como esse infinitivo não aparece dentro do verbo. Por isso que ele é um verbo irregular. Já nos regulares, você encontra o verbo no infinitivo. Como você aprendeu desde o começo? Temos algumas questões de marcar, modelo teste, né, ou quiz, prefiro chamar de teste, né, mas são quizzes, que é para a gente internalizar o conteúdo. Então, ó, las chicas no poder salir de casa, las chicas no podrán salir de casa. É um verbo irregular, o radical fica assim, né? Pronto. Aí aqui, ó, na próxima questão, na 5, você pode fazer pausa, verificar, depois a resposta. Então, ele reunir-se com seus amigos, ele se reunirá com seus amigos. Questão 6. Vosotros, né? Casar el próximo mês, vosotros os casareis. Questão 7. Quando haga frio, o único verbo que está no futuro imperfeito aí é o que está na letra B. Tendré que usar abrigos, casacos, né? Se proteger do frio. E nós outros nos
casaremos el próximo ano em San Andrés. Pronto. A gente, portanto, concluiu aqui o futuro imperfeito, né? O próximo passo é conhecer o futuro perfeito, que vocês vão conhecer na sequência dessa aula, né? São 2 aulas de segunda-feira que ficam gravadas. Então, na sequência, a gente vai conhecer o futuro perfeito. Vamos só lembrar. Esse é chamado de futuro imperfeito ou de futuro simples, porque eu estou falando de uma ação que ainda vai acontecer. Por isso que é imperfeito. Ou simples, porque só se usa um verbo. E esse verbo ele é ali conjugado. Você viu também que as desinências para conjugar esses verbos, seja verbo regular ou irregular, são as mesmas desinências, né? No caso dos verbos regulares, a gente pega o verbo no infinitivo e ele fica igual para todo mundo. A desinência vai dizer quem praticou a ação. No caso dos verbos irregulares, a alteração é no radical, né? Vai ter um radical ali irregular, mas esse radical irregular, ele segue para todo mundo, não é isso? Qual é o próximo passo? O próximo passo é conhecer o futuro perfeito ou futuro composto, que é chamado de composto porque é uma locução. E isso você vai ver na aula que segue, né, na sequência dessa aula, na aula que segue a essa daí. Valeu, obrigado aí pela participação, pela atenção de vocês. Nos vemos.